Tricolores, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que alguém está vendo esse vídeo. Que noite, que noite, que noite, que noite para nós, torcedores tricolores, que noite. Depois de 10 anos, basicamente, né? Não fizeram 10 anos totalmente, mas depois de 10 anos da primeira vez que o São Paulo Futebol Clube pisou no galinheiro, na impressora ou na propriedade da Caixa Econômica Federal, que nós nunca tínhamos ganhado neste recinto público, né? Porque se é da Caixa Econômica Federal, é um recinto público. Não podemos nos esquecer disso, a dívida não foi paga. Nenhuma parcela. Mas é muito feliz por isso, muito animado com essa vitória do São Paulo e está uma ebulição na internet com os torcedores e com a choradeira do Corinthians. E isso é muito bom. Isso é muito bom porque eu, por exemplo, cresci numa época que o Corinthians nos massacrava. Na época do início, peguei parte do que restou da década vitoriosa, mas racionalmente, olhando São Paulo e gostando, amando mais o São Paulo, eu peguei a parte do início da decadência do São Paulo. Né, do início da decadência ali da época do Ronaldo, que gordo com 200 quilos conseguia fazer gol, apostar corrida e ganhar jogos em cima do São Paulo, do Christian mostrando o dedo para a torcida do São Paulo. Todas essas coisas e muito feliz por isso. Muito feliz por isso. E, cara, aquele gol que o São Paulo tomou, um gol de uma bola rebatida, uma cagada, o cara acertou um chute quadrado lá, entrou no ângulo. Igual quando nós estávamos ganhando do Corinthians, o Luan, o aposentado Luan, chutou uma bola no ângulo do Volpi lá, indefensável aquela bola. É uma loucura o que acontece naquele lugar, é um negócio esquisito. Se não é alguma coisa assim, é arbitragem, é uma coisa louca. Mas nós podemos comentar e falar sobre alguns pontos do jogo e sobre alguns jogadores. E eu queria falar sobre um jogador que quando esse jogador chegou no São Paulo, eu falei, para compor elenco, né, para não ser relacionado eventualmente, né, para cobrir um buraquinho ali, outra colar. Quando ele chegou, eu pensei isso como São Paulino. E eu conheço muitos São Paulinos e eles disseram a mesma coisa, que é do Rato, cara. O Wellington Mouse Rato, cara. Que jogador este rapaz se torna. Que jogador, cara. Que jogador. Ele chega em 2022, que ele mais ou menos, né? Que ele mais ou menos ali no final. E, cara, em 2023, na verdade ele chega em 2023, né? E o ano dele, ele começa meio, mais ou menos, sem confiança. E ele faz um bom ano em 2023, um bom ano. E abrindo a porta da classificação de São Paulo contra o Ituano, nós não podemos esquecer que com o Rogério Ceni nós tínhamos empatado na Copa do Brasil 0-0 no Morumbis e fomos para lá e ele fez o gol da classificação e contra o Corinthians, aquele golaço contra o Corinthians. E passa esse ano, jogadores novos, todo mundo, o Rato, e ninguém fala do Rato. E o Rato, o que esse cara joga, o que esse cara compõe o time taticamente.
as funções burocráticas que o Rato coloca dentro de campo. Ele melhorou muito, tecnicamente, ele melhorou muito. Até do próprio ano passado, você percebe algumas melhorias dele, ele chegou voando, né? E a comissão, o departamento médico falou que ele chegou nos melhores físicos ali pós-férias, né? Provavelmente treinou nas férias o Rato. E, cara, aquele passe que ele dá pro Caleri, aquilo ali, se fosse o nome dele fosse Wellington El Raton, em espanhol, e ele fosse gringo, com certeza eles estariam falando a mágica dos pés do canhoto Rato, o mágico é o Raton, né? Mas ele é brasileiro, né? E eu acho que a imprensa não, né? Que eles não valorizam muito que é de São Paulo, que é do São Paulo, muitas partes. Mas eu acho que nós estamos como torcedores aprendendo a valorizar esse rapaz. O passe que esse cara dá pro Caleri. É claro, tem o domínio do Caleri. Como o Caleri domina a bola, ele já amacia ela pra correr. Ele consegue amaciar ela com o colombiano lá, eu esqueci o nome dele. Alguma coisa Pérez. Atrás do Caleri, o Caleri consegue esse jogo corporal que o Caleri faz muito bem. Chega na cara do Cássio com o Caleri. Né, Caleri em jogos grandes, ele é isso. Mas jogos grandes pelo clássico, pelo contexto, né, pelo tabu, porque não é um jogo tão grande, né? Eles mesmos falaram, são 3, o Rafinha falou no pós-jogo, são 3 pontos, né? São 3 pontos, mas existe uma questão toda, né? E muito interessante isso, muito interessante o que o Rato fez, o que o Rato fez. E o São Paulo, ele tem características um pouco diferentes. O Carpini, ele mantém a base do Dorival. Você vê que o time que começa é o mesmo time da final da Copa do Brasil, por exemplo. É o mesmo time, né? E é o mesmo time, exatamente o mesmo time. O que muda é que o Lucas sai do meio, vai para a esquerda, para o lugar do Nestor. O Nestor tá machucado e entra o Luciano no meio. É basicamente um jogador a mudança, né? E uma posição. Mas é o mesmo time. Então ele mantém ali o mesmo escopo de time. E ele implementa algumas coisas. Esse perdeu a bola, quer o tempo inteiro recuperar. E uma coisa que eu percebi que mudou muito do São Paulo com o Dorival, que o Dorival prioriza muito essa construção pelos setores do campo. Então o São Paulo trabalhava muito essa bola. Trabalhava essa bola, tentava criar espaço, principalmente por dentro. Né? Era assim que o São Paulo trabalhava. E você vê que a maioria das oportunidades dos gols do São Paulo são essas oportunidades por dentro. O próprio jogo do São Paulo contra o Corinthians na final da Copa do Brasil. Os gols todos são por dentro. Só o Rato que ele corta pro meio, mas corta para dentro. E o Carpini, ele coloca um ingrediente que ele trabalha na amplitude completa do campo. Ele tem essa construção, o São Paulo trabalha com essa construção, mas hoje, por exemplo, o São Paulo trabalhou com muita inversão de jogo o tempo todo. E muito lançamento, o próprio passe do Rato, né? Outras oportunidades que houveram no contexto do jogo. E que produziram isso, né? E que vem produzindo essas mudanças no São Paulo. E eu acho isso interessante, porque às vezes você consegue ligar, você tem o Caleri para brigar. E não é um foguete. Não, são lançamentos guiados, né? Jogadas guiadas, né? E se você tem um processo quando você recebe essa bola, você tem alguém para aproximar do receptor, né? Você consegue fazer uma triangulação, você consegue fazer alguma coisa ali que acontece, né? É muito interessante isso do Carpini, e ele muda e ele tira, por exemplo, o Alisson. Ele tem a malícia que o juiz expulsou o jogador do Corinthians, porque ele bateu no Luciano, é justo. E ele provavelmente ia querer revidar no São Paulo ali, dar um doce ali para o Corinthians,
né? Porque a história dentro da Neoquímica Arena é essa, infelizmente é uma história meio um pouco confusa. Claro, teve jogos que o São Paulo jogou melhor que o Corinthians, mas ali nessa questão, o Carpini muito inteligente, olhou isso de uma forma genial. E claro, o Caleri e o Luiz Gustavo. Cara, o Luiz Gustavo, ele dentro ele dentro do contexto do jogo, se olhar o Luiz Gustavo de 2014, é um cara mais um chão de fábrica, o cara mais trabalhador ali de defesa. E ele continua com esse poder de defesa, de ajudar na recomposição e tudo. Mas o Luiz Gustavo, ele olha a cabeçada do Luiz Gustavo. Ele moveu o corpo dele e cabeceou no lugar que ele queria. Provavelmente. Com certeza é isso. No modo que ele move o corpo dele. Então ele aprendeu a transicionar o jogo mais. Ele é um passador, ele dá opção, ele aparece próximo da área. E isso é muito interessante. Isso é muito interessante. E essa capacidade de mobilidade e do Carpini alterar cenários é agradável para o São Paulo. Porque o São Paulo troca 3 jogadores na volta pro segundo tempo, entendeu? Ele troca 3 jogadores. Então, o Lucas, ele vai estar voando na final da Supercopa. E a jogada do Alisson, por exemplo, é sensacional o que ele faz. E o Rafinha, tira o Rafinha e coloca o Moreira, que tem que ficar de olho nesse menino. Um bom jogador, um bom jogador. E a capacidade a desenvoltura técnica do Moreira é muito boa. Ele não sentiu o jogo, ele não sentiu atacando agudo o tempo todo, subindo, recompondo, subindo, recompondo, subindo, recompondo. Eu acho que tem muitos fatores positivos do São Paulo, tem muitos fatores que nós podemos projetar um bom ano e torcer muito, porque eu acho que esse ano as coisas se encaixando, as ideias do Carpini sendo implementadas, ele não querer ser o inventor da bola, como alguns treinadores que foram para o São Paulo tentaram fazer, mudar tudo, fazer o caramba. O Carpini parece que ele não joga dessa forma, ele não trabalha dessa forma. E é torcer, cara, é torcer, é torcer. Hoje nós ganhamos, não houve influência da arbitragem, e nós ganhamos um jogo jogando futebol. Porque se o Luciano, por exemplo, arremata as 2 oportunidades dele, é 4, entendeu? Jogando, criando oportunidades. O São Paulo, ele cria oportunidades, isso é interessante. É claro que devemos melhorar. O Ferreirinha, por exemplo, é um bom jogador, esse menino. Ele tem questões da definição das ações dele, a definição da jogada, mas eu acho que isso pode ser melhorado. Mas é um bom jogador. E o São Paulo, o Eric, um bom jogador que eu acho que vai dar frutos aí nesse contexto de São Paulo. Mas é curtir demais essa vitória, é curtir demais essa quebra do tabu. Os Curinca, eles não têm mais nada para dizer sobre nós, mais nada os Curinca, né? Além de ter uma história manchada por aí. O Curinca ter uma história manchada por muitas questões, né, bem estranhas, mas isso não vem ao caso. Agora vamos olhar para domingo. Se nós ganharmos do Palmeiras, dá uma moral gigante pro time, gigantesca pro time. Isso precisa ser apreciado. Precisa ser apreciado e curtido, porque parece que eu, como torcedor racional completamente, porque o Mundial, por exemplo, eu era um jovem mancebo, um jovenzinho mancebo, vem do São Paulo ser campeão. Em 2006, um jovem mancebo vem do primeiro brasileiro, e assim, consequentemente, em 2008, um jovem mancebo, mas já entendendo muito bem os contextos pré-estabelecidos, a estrutura de São Paulo. E de 2009 para cima é a derrocada, o pior trajetória da história de São Paulo, e eu sou um filho disso.
como milhões de São Paulinos com certeza, milhões de São Paulinos com certeza, é filho da fase ruim de São Paulo, né? Da fase ruim de São Paulo. E eu espero muito a Copa do Brasil, comemorei demais, mas eu espero muito que o São Paulo volte a ser o que já foi. Historicamente, é o maior clube da história do futebol brasileiro, sem dúvidas. Mas, se Deus quiser, voltaremos a ser o clube exemplo e que ganha títulos regularmente. Grande abraço, tamo junto, salve o maior tricolor do mundo, São Paulo. Valeu!